Capítulo 4. Amizade incondicional, o espírito da aceitação radical. Com quase 70 anos, Jacob se encontrava no estágio intermediário do mal de Alzheimer. Psicólogo clínico e meditador havia mais de 20 anos. Ele tinha plena consciência de que suas faculdades mentais vinham se deteriorando. Às vezes, dava um branco total em sua mente. Por alguns minutos, não lhe vinha nenhuma palavra e ele ficava totalmente desorientado. Muitas vezes esquecia o que estava fazendo e precisava de ajuda nas tarefas básicas, como cortar o bife, se vestir, tomar banho, se deslocar. Com a ajuda da esposa, Jacob participou de um retiro de meditação de 10 dias que eu estava conduzindo. Alguns dias após o início do curso, ele teve sua primeira entrevista comigo. Esses encontros que os alunos têm regularmente com o professor são uma oportunidade de fazer contato e receber orientação personalizada na prática. Jacob e eu conversamos sobre como andavam as coisas no retiro e em casa. Sua postura em relação à sua doença era de interesse, tristeza, gratidão e às vezes até um bom humor. Intrigada com sua resiliência, perguntei o que lhe permitia aceitá-la tão bem. Ele respondeu: "Não tenho a impressão de que há algo errado. Sinto pesar e algum medo do que está acontecendo, mas sinto que é a vida real." Depois, ele me contou uma experiência que teve em um estágio anterior à doença. Jacob havia ocasionalmente dado palestras sobre budismo e grupos locais, e aceitou o convite para falar em um encontro de mais de 100 alunos de meditação. Chegou ao evento sentindo-se alerta e ávido por compartilhar os ensinamentos que adorava. Tomando seu lugar na frente do salão, Jacob olhou para os rostos cheios de expectativa e subitamente não soube o que dizer ou fazer. Não sabia onde estava, nem por que estava lá. Tudo o que sabia era que o seu coração batia furiosamente e sua mente girava, confusa. Juntando as mãos sobre o coração, Jacob começou a dizer em voz alta o que estava acontecendo com ele. Abre aspas. Com medo, constrangido, confuso, sentindo que estou falhando, impotente, vacilante, sensação de estar morrendo, afundando e perdido. Fecha aspas. Por alguns minutos ficou apenas sentado, a cabeça ligeiramente inclinada, continuando a descrever sua experiência. Quando seu corpo começou a relaxar e a sua mente se acalmou, também disse isso em voz alta. Enfim, Jacob ergueu a cabeça, olhou lentamente ao redor para as pessoas reunidas e pediu desculpas. Muitos dos estudantes ficaram em lágrimas. Como disse um deles, abre aspas, ninguém nunca nos ensinou desse jeito. Sua presença foi o ensinamento mais profundo, fecha aspas. Em vez de repelir a experiência, o que só pioraria sua agitação, Jacob teve a coragem e o treinamento de simplesmente descrever o que estava percebendo. E o mais importante, se submeter à experiência. Ele não tornou adversários os sentimentos de medo e confusão. Não fez nada errado. Praticamos a aceitação radical, pausando e depois acolhendo o que estiver ocorrendo dentro de nós, com esse tipo de amizade incondicional. Em vez de direcionar pensamentos ciumentos ou raivosos ao inimigo, prestamos atenção de forma que nos permita reconhecer e contactar qualquer experiência com carinho. Nada está errado. Aconteça o que acontecer, trata-se da vida real. Tal amizade incondicional é o espírito da aceitação radical. Uma das minhas histórias preferidas do Buda mostra o poder de um coração desperto e amigável. Vou contá-la aqui. Embora Mara tenha fugido desorientado na manhã da iluminação do Buda,
parece que foi desencorajado apenas por um tempo. Mesmo depois de o Buda se tornar profundamente venerado por toda a Índia, Mara continuou fazendo aparições inesperadas. Para quem não sabe quem é Mara, no capítulo anterior ela descreve quem é Mara. O leal assistente do Buda, Ananda, sempre alerta a qualquer dano que pudesse advir ao seu mestre, informou, desanimado, que o maligno retornara. Nesses momentos, em vez de ignorar Mara ou expulsá-lo, Buda calmamente reconhecia sua presença, dizendo: "Estou vendo você, Mara." Então, o convidava para um chá e servia-o como um convidado de honra, oferecendo a Mara uma almofada para que pudesse sentar confortavelmente. Buda enchia 2 xícaras de cerâmica com chá, colocava-as na mesa, baixinha, entre ele e só então se sentava. Entre eles, né? Mara ficava um pouco e depois ia embora. Mas o tempo todo Buda permanecia livre e sereno. Quando Mara, o inimigo do Buda, nos visita, ou seja, quando Mara, o nosso inimigo, nos visita na forma de emoções perturbadoras ou histórias assustadoras, podemos dizer: "Estou vendo você, Mara." E reconhecer com clareza a realidade do desejo e do medo que vivem em todo o coração humano. Ao aceitarmos essas experiências com o calor da compaixão, oferecemos chá a Mara, em vez de o expulsarmos. Vendo o que é verdade, tratamos o que é visto com gentileza. Trata-se da amizade incondicional que Jacob corajosamente demonstrou ao se submeter à sua confusão. Expressamos tal lucidez de coração cada vez que reconhecemos e aceitamos nossos temores e mágoas. Temos o hábito arraigado de ser falsos amigos de nós mesmos, de expulsar ou ignorar nosso lado sombrio. Mas assim como um relacionamento com um bom amigo é marcado por compreensão e compaixão, podemos aprender a trazer essas mesmas qualidades à nossa vida interior. Poema Chodron, uma monja americana e professora altamente respeitada do budismo tibetano, diz que pela prática espiritual estamos aprendendo a fazer amizade conosco, com nossa vida, no nível mais profundo possível. Somos amigos de nós mesmos quando, em vez de resistir àquilo pelo qual estamos passando, abrimos o nosso coração e de bom grado convidamos Mara para um chá. Estou vendo você, Mara. As práticas da investigação e da nomeação. Carl, um bom amigo meu, teve 8 meses de encontros contundentes com Mara depois que seu negócio fracassou. Formado em uma universidade de elite e com MBA, ele dedicou anos de esforço árduo ao desenvolvimento de uma bem-sucedida empresa de software. Quando 2 sócios de longa data acenaram com uma oportunidade que prometia um nicho lucrativo no mundo online, em expansão vertiginosa, Carl converteu em dinheiro os ativos e o patrimônio de sua empresa e resolveu participar. Nos 3 primeiros anos do seu site de varejo, os sócios obtiveram um lucro líquido de $20 milhões. Durante seu 4º ano, o mercado de ações despencou e a empresa ruiu. Aos 45 anos, casado, com 2 filhos pequenos e uma grande hipoteca por amortizar, Carl se viu pedindo falência. Embora estivesse ciente de que muitas outras pessoas também estavam fracassando devido às flutuações do mercado, Carl se sentiu pessoalmente responsável pelo prejuízo desastroso. Outros haviam percebido que a economia ia desabar e que as empresas.com eram um negócio arriscado. Por que ele não percebera? A ganância tinha atrapalhado? Como alguém ia respeitá-lo agora?
Nos seus momentos mais baixo astral, Carr não conseguia acreditar que mesmo sua esposa e seus amigos ainda o amassem. Quando nossa vida, construída com tanto cuidado, vai por água abaixo, como a de Carr, nos torturamos e nos repreendemos com histórias de como somos fracassados, o que poderíamos ter feito melhor, que ninguém se importa conosco. Essa reação certamente só nos mergulha ainda mais e mais fundo no transe. Influenciados por nossos julgamentos, nem sequer conseguimos reconhecer a dor bruta de nossas emoções. A fim de começar o processo de despertar, precisamos aprofundar nossa atenção e tocar nossa experiência real. Uma ferramenta de atenção plena que pode penetrar nosso transe entorpecente é a investigação. Fazer perguntas a nós mesmos sobre o que estamos vivenciando é uma maneira de envolver nossa atenção. Podemos começar escaneando o nosso corpo, observando o que estamos sentindo, especialmente na garganta, no tórax, no abdômen e no estômago. E depois indagar: o que está acontecendo? Podemos também perguntar: o que está exigindo minha atenção nesse momento? Ou o que está pedindo aceitação dentro de mim? Depois, prestamos atenção com interesse e cuidados genuínos, ouvindo o coração, o corpo e a mente. A investigação não é um tipo de escavação analítica. Não estamos tentando descobrir a resposta. Por que sinto essa tristeza? Pois isso só instigaria mais pensamentos. Em contraste com a abordagem da psicologia ocidental, em que poderíamos examinar mais histórias para entender o que causou uma situação, a intenção da investigação é despertar para a nossa experiência exatamente como é e no momento presente, embora possa expor julgamentos e pensamentos de que o que sentimos é errado. A investigação tem como foco os sentimentos e sensações imediatos. Posso estar me sentindo uma mãe ruim porque reclamei com o Narayan por me interromper demais o trabalho. Quando pauso e me pergunto o que quer ser aceito em mim, descubro que por trás disso há cansaço e ansiedade. Posso sentir meu estômago se contrair, meu rosto se retesar. É um sentimento familiar, medo. Ao me sentar com o medo, tomo consciência de que estou com medo de me faltar energia para realizar todas as coisas, medo de falhar. Esse medo que endurece o meu coração é o que necessita da minha atenção. No momento em que reconheço Mara, o medo, parte do poder desse medo diminui. E com isso, se reduz o autojulgamento. Não fico tão envolvida em minha suposta identidade como uma pessoa estressada, esforçada e potencialmente diferente. Embora as minhas preocupações possam não desaparecer, se Narayan ousar aparecer de novo, estarei mais propensa a recebê-lo com afeição do que com irritação. É importante fazer a investigação com amizade incondicional. Se ao me perguntar o que exige minha atenção, eu estiver com uma postura de aversão, por menor que seja, só vou aprofundar meu autojulgamento. Pode exigir certa prática aprender a se questionar com a mesma gentileza e o mesmo carinho que teríamos com um amigo em dificuldade. Um dia fui até a casa de Carr ver como ele estava. Seu corpo magro tinha uma postura de abandono na cadeira e ele falava com um ceticismo exaurido. Eu o ouvi por um tempo e então, vendo-o preso na amargura do passado e no medo do futuro, perguntei gentilmente: Carr, o que está acontecendo nesse momento?
O que dentro de você precisa de atenção? Ele ergueu o olhar para mim, talvez um pouco surpreso, mas então disse simples e claramente: estou me sentindo um completo fracasso. Ele então descreveu a ansiedade que vinha dominando seu corpo e sua mente. Pensamentos acelerados, suores frios, súbita pressão no coração. Não passa nunca, Tara. Todas as noites acordo com isso. Estou completamente atado. Agora mesmo as minhas estranhas estão atadas. Então, conversamos por alguns minutos e ele agradeceu meu interesse. É bom dizer isso em voz alta, Tara. Nomear ou rotular é outra ferramenta da prática da atenção plena tradicional que podemos aplicar como fez Carl. Quando estamos perdidos, a nomeação, assim como a investigação, ajuda a reconhecer com carinho e gentileza o fluxo passageiro de pensamentos, sentimentos e sensações. Se estou me sentindo ansiosa ou desconectada, antes de dar uma palestra, por exemplo, pauso e me pergunto o que está acontecendo ou o que está pedindo a minha atenção. Com um suave murmúrio mental, nomeio o que estou percebendo: medo, medo, tensão, tensão. Se noto que estou achando que minha palestra vai ser sem graça, simplesmente continuo nomeando. História de que vai ser ruim, medo da rejeição. Depois, julgando. Se, em vez de notar, eu tento ignorar esse medo, levo comigo. E ele participa da palestra e acabo falando de forma artificial. Só nomear o aumento da ansiedade antes da minha palestra já abre a minha consciência. A ansiedade pode não ir embora, mas o cuidado e a vigília que cultivam nomeá-la permitem que eu me sinta mais à vontade. Assim como a investigação, rotular é uma oportunidade de comunicar amizade incondicional à nossa vida interior. Se o medo surge e nós o atacamos com um nome: medo, eu te peguei, estamos apenas criando mais tensão. Nomear uma experiência não é tentar agarrar ou expulsar algo desagradável. É uma forma suave e gentil de dizer: estou vendo você, Mara. Essa atitude de aceitação cria um ambiente seguro para que as nossas partes assustadas e vulneráveis possam se deixar conhecer. Em culturas tradicionais, nomear desempenha um papel importante no processo de cura. Acredita-se que, por mais poderosos que sejam os espíritos causadores da doença, se o xamã consegue nomeá-los, eles são subjugados. Já não conseguem controlar sua vítima, permitindo assim a cura. De forma semelhante, a psicologia ocidental sustenta que aspectos da nossa psique que não são vistos nem nomeados, conscientemente exercem controle sobre a nossa vida. Ao nomear as forças de Mara quando surgem, já não estamos mais possuídos ou dominados por elas. O próprio ato de sermos amistosos com elas, em vez de demonstrar medo, diminui o seu poder. As práticas de investigar e rotular são, na verdade, maneiras de nos fazer despertar para o sofrimento que está acontecendo em nós. Ficamos tão envolvidos nas nossas histórias que podemos até mesmo negar a realidade da própria experiência. Às vezes, passo dias sendo impaciente comigo até parar e prestar atenção nos sentimentos e crenças que estavam me desconectando do meu coração. Quando faço uma pausa e olho o que está ocorrendo, percebo que caí no sofrimento da ansiedade. Tenho contato com muitos clientes e alunos que alcançam o limiar crítico quando, enfim, registram quanta dor estão sentindo. É algo bem diferente de autopiedade ou de reclamar da vida. É diferente de só ficar pensando nos problemas que temos. Pelo contrário, ver e sentir o grau de sofrimento em que estamos vivendo nos reconecta ao nosso coração. Vi isso acontecendo com Carlos
no dia em que fui visitá-lo. Depois que ele descreveu o peso de sua ansiedade, falei para ele o que vi. Carl, a dor que você está sentindo seria difícil para mim, para qualquer pessoa. Seu corpo está dominado pela ansiedade. Você está cheio de fracasso e vergonha, tanto que não consegue achar consolo nem na sua família. É uma dor enorme. E eu vejo como dói. Ele estava começando a se permitir reconhecer a intensidade de sua dor. Seus olhos se encheram de lágrimas. É verdade, disse baixinho. Está doendo muito. Então, pela primeira vez em meses, Carl se permitiu chorar. Reconhecer que estamos sofrendo é libertador. O autojulgamento desaparece e conseguimos nos enxergar de forma gentil. Quando Carl parou de chorar, seu rosto estava tranquilo e seu corpo relaxado. Não havia mais amargura em sua voz. Ando tão zangado por fracassar. Eu não imaginava que o sucesso era tão importante para mim e não tinha me dado conta de como tem sido difícil o fracasso. Quando oferecemos a nós mesmos a mesma cordialidade incondicional que ofereceríamos a um amigo, paramos de negar nosso sofrimento. Quando nos sentamos ao nosso lado, figurativamente, e indagamos, ouvimos e nomeamos as nossas experiências, vemos Mara com clareza e abrimos o coração com ternura ao sofrimento à nossa frente. Convidar Mara para o chá, a prática de dizer sim. Alguns anos atrás, em um retiro Vipassana de uma semana, me vi mergulhada na negatividade. Eu reagia com aversão a tudo. Os mestres estavam falando demais, o tempo estava frio, nublado, era frustrante. Meus colegas não tinham a menor consideração ao espirrarem na minha cara quando eu já estava com uma sinusite irritante. Nada estava bem, muito menos eu. Cansada disso, decidi que em vez de resistir a tudo, eu concordaria com tudo. Comecei a saudar o que surgia em minha consciência, murmurando um sim bem baixinho. Sim à dor da perna, sim aos pensamentos de culpabilização, sim aos espirros, à irritação e ao céu cinza e feio. No início, meu sim era mecânico e relutante, mas mesmo assim, eu conseguia sentir algo relaxar em cada vez que dizia sim. Em pouco tempo, comecei a experimentar algo novo. Refletindo que eu, assim como Buda, estava convidando Mara para o chá, pretendia não apenas aceitar o que estava sentindo, mas acolhê-lo ativamente. Comecei a pronunciar o sim em um tom mais suave e amigável. Até sorria de tempos em tempos. Todo o meu drama começou a parecer bobo. Meu corpo e minha mente ficaram cada vez mais leves e abertos. Até a pressão nos meus seios nasais melhorou. A nuvem escura do não foi substituída pelo céu expansivo de um sim, que tinha um espaço infinito para o mau humor e irritação. Comentários críticos continuaram surgindo, mas, com o sim, continuaram indo embora. Quando minha mente insinuava que eu estava usando um artifício que não funcionaria por muito tempo, dizer sim a isso fez com que também esse pensamento se dissolvesse. Eu não estava resistindo a nada, nem me agarrando a nada. Estados de humor, sensações e pensamentos passavam pelos céus amigáveis da aceitação radical. Senti a liberdade interior que advém de concordar incondicionalmente com a vida. Estava convidando Mara para o chá. Damos vida ao espírito da aceitação radical quando, em vez de resistir à dor emocional, somos capazes de dizer sim à nossa experiência. Patty Rodgast
transmitindo os ensinamentos de Emmanuel, escreveu o seguinte: então caminhe com o seu peso dizendo sim. Sim à tristeza, sim ao desejo sussurrado, sim ao medo. Amor significa pôr de lado muros, cercas e destrancar portas e dizer sim. Pode-se estar no paraíso simplesmente dizendo sim a este momento. No instante em que concordamos em sentir medo ou vulnerabilidade, ganância ou agitação, estamos aceitando nossa vida com um coração incondicionalmente amigável. Quando apresento a prática do sim aos alunos, eles costumam reagir com objeções ou perplexidade. Será que outra versão superficial do pensamento positivo? Uma forma de fingir que a realidade não é tão difícil assim? Não podemos dizer sim a tudo que vivenciamos, objetam eles. E se quisermos prejudicar alguém? Ou se estivermos em depressão profunda? Dizer sim não alimentaria essas coisas ruins? Dizer sim não significa aprovar pensamentos raivosos ou afundar em qualquer sentimento. Dizer sim não significa aprovar pensamentos raivosos ou afundar em qualquer sentimento. Não estamos dizendo sim a agir com base nos nossos impulsos prejudiciais. Nem estamos dizendo sim a circunstâncias externas que possam nos prejudicar. Se alguém está nos tratando mal, claro que é preciso dizer um não bem forte e criar limites inteligentes para nos protegermos no futuro. Mas, mesmo nesse caso, podemos dizer sim à experiência do medo, da raiva ou da dor que está surgindo dentro de nós. Dizer sim é uma prática interna de aceitação, em que permitimos de bom grado que os nossos pensamentos e sentimentos venham e se vão naturalmente. Os alunos às vezes levantam essa questão. Se estamos cheios de pensamentos de ódio contra nós mesmos, nossas tentativas de aceitação amigável não vão encobrir o que realmente sentimos? Essa é uma boa pergunta. Como sabemos se a partir dos relacionamentos com os outros podemos agir amigavelmente quando na verdade abrigamos uma tremenda reprovação? O desafio nessa ocasião ou nessas ocasiões é: podemos trazer uma atenção amigável a quão hostis nos sentimos? Podemos ver claramente o que estamos vivenciando e dizer sim à enorme força do não? E se não conseguimos isso, podemos, ao menos, pretender ser amistosos? Também é fácil considerar equivocadamente o sim como uma técnica de se livrar de sentimentos desagradáveis para nos sentirmos melhor. Dizer sim não é um meio de manipular a experiência, mas uma ajuda para nos abrirmos à vida como ela é. Embora possamos, como senti no retiro, dizer sim e nos sentir mais leves e felizes, não é necessariamente isso que acontece. Se dizemos sim a um sentimento de tristeza, por exemplo, ele pode se avolumar, até se tornar um sofrimento total. Mas, independente de como se desenrola a experiência, ao concordar com o que está aqui, oferecemos espaço para isso se expressar e passar por nós. Eu alerto os meus alunos, porém, de que nem sempre é sensato dizer sim à experiência interna. Se sofremos algum trauma no passado, velhos sentimentos de terror podem ser desencadeados. Podemos não ter o equilíbrio ou a resistência necessários, em dado momento, para receber nossa experiência com amizade incondicional e, nesse caso, nossas tentativas de dizer sim poderiam acabar nos inundando de medo. Seria melhor procurar um meio de aliviar o medo, talvez buscando conforto junto a um amigo, praticando um exercício físico vigoroso ou tomando uma medicação. Por enquanto, dizer não ao que parece demasiado e sim ao que simplesmente funciona para nos manter equilibrados
é a resposta mais compassiva que podemos nos oferecer. Nesse momento aqui eu entendo que existem algumas experiências que nós podemos dizer sim, nem todas elas. Experiências negativas, e como nós vamos discriminar essas experiências, né? Talvez a releitura desse capítulo seja bastante pertinente para entendermos exatamente quais experiências nós estamos passando e que valem a pena nós dizermos sim aos desconfortos. Eu vejo que são experiências mais relacionadas a desconfortos, como medo, agitação, vergonha, autoculpabilização. Mas algumas experiências que o sim nos deixaria pior, aí nesse momento, o não é bem-vindo. Continuando, existem muitas formas de enviar a mensagem do sim à nossa vida interior. Podemos sussurrar, tudo bem, ou mesmo um acolhedor oi, em silêncio baixinho, em resposta a uma emoção dolorosa. O sim poderia também ser uma imagem ou um gesto. Uma amiga minha se visualiza mentalmente unindo as palmas das mãos e fazendo uma mesura para o que apareceu. Quando sente as garras da ansiedade, da raiva ou da culpa, imagina-se fazendo uma mesura para elas com respeito genuíno. Eu, às vezes, levo a mão ao coração e envio uma mensagem de aceitação e carinho ao que está surgindo em mim. Thich Nhat Hanh chama essa prática do sim de yoga do sorriso. Ele sugere abrir um sorriso leve e breve, mas genuíno muitas vezes ao longo do dia. Quer estejamos meditando ou simplesmente parados no sinal vermelho. Um pequeno broto de sorriso nos lábios, escreve Thich Nhat Hanh, alimenta a consciência e acalma milagrosamente. Seu sorriso trará felicidade a você e àqueles à sua volta. O poder de um sorriso para nos abrir, nos relaxar, é confirmado pela ciência moderna. Os músculos usados para formar um sorriso, de fato, enviam uma mensagem bioquímica ao sistema nervoso de que é seguro afrouxar a reação de fuga, luta ou congelamento. Um sorriso é o sim da amizade incondicional que acolhe a experiência sem medo. Quando Thich Nhat Hanh visitou o Centro Zen de São Francisco, encontrou os alunos profundamente dedicados a uma disciplina espiritual rigorosa. Quase ao final da visita, eles se reuniram para pedir a orientação dele sobre suas práticas. Com um pequeno sorriso, ele disse: "Vocês deveriam se levantar um pouco mais tarde e sorrir mais." Dizer sim à vida. A prática de dizer sim não se limita à experiência imediata. Podemos dizer sim a toda a vida. Sim às nossas amizades, a como criamos nossos filhos, a nossa aparência física, nossa personalidade, nosso trabalho, nosso caminho espiritual. Porém, como estamos sempre buscando a perfeição, quando recuamos para dar uma olhada em como estamos nos saindo, muitas vezes nos sentimos como se nossa vida não estivesse dando muito certo. Mara aparece, lançando uma sombra sobre o que fazemos de bom. O mestre Zen Ed Brown é um cozinheiro brilhante e fundador do Greens, em São Francisco, restaurante famoso por sua culinária de alimentos naturais. Mas no início da sua carreira, no centro de retiro na montanha Tassajara, Ed teve um problema. Por mais receitas que tentasse, e mesmo variando os ingredientes, não conseguia acertar nos tradicionais biscuits, que são pãezinhos salgados. Seu padrão inalcançável, como ele descobriu, havia sido fixado anos antes. Ele havia feito e adorado pãezinhos Pillsbury. Finalmente, um dia eu pensei, não estavam bons comparados com o quê? Ah, meu Deus,
Eu estava tentando fazer pãezinhos da marca Pillsbury. Depois veio um momento lindo de realmente provar meus pãezinhos sem comparar com algum outro padrão, antes oculto. Tinha gosto de trigo, eram folhados, amanteigados, solares, terrestres, reais, como proclama o soneto de Rilke. Eram incomparavelmente vivos, presentes, vibrantes, na verdade, bem mais satisfatórios do que qualquer lembrança. Esses momentos podem ser tão incríveis, tão libertadores quanto você parece quando você percebe que sua vida está ótima como é. Apenas a comparação insidiosa com um produto belamente preparado, belamente embalado, fez com que parecesse insuficiente. Tentar produzir um pãozinho, uma vida, sem vasilhas sujas, sem sentimentos confusos, sem depressão, sem raiva, era frustrante. Depois, saborear, realmente saborear o momento presente da experiência, bem mais complexo e multifacetado. Quão insondável! É maravilhosamente libertador dizer sim a toda a nossa imperfeita e confusa vida. Um mero vislumbre dessa possibilidade já leva nossa alegria às alturas. Mas, se tentamos fazer pãezinhos Pillsbury a vida inteira, os hábitos do perfeccionismo não afrouxam facilmente nosso controle. Quando a desconfiança se insinua, podemos ser tentados a recuar da aceitação incondicional da nossa vida. É preciso ter prática para aprender a nos recuperar sempre que somos derrubados pelo que parece estar errado. Mas, como observa Ed, quando paramos de nos comparar com algum suposto padrão de perfeição, os pãezinhos de hoje, esta vida que estamos vivendo agora, pode ser saboreados e explorados, honrados e apreciados plenamente. Quando abandonamos ideias de como a vida deveria ser, somos livres para dizer sim, de todo o coração, à vida como ela é. De todo o coração, a vida como ela é.